Fala pessoal, aqui é o Fabrício Gonzalez da Solidifica Fundação em Geotecnia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como escolher o terreno, seja para você ou para um cliente final, certo? Então, elencando os principais pontos, dividido em duas etapas, os principais pontos para você fazer com que o empreendimento seja realmente de sucesso. Porque às vezes o terreno, se você for pensar, o terreno pode ser determinante no insucesso ou sucesso daquele empreendimento, beleza? Então, na primeira parte desse vídeo, eu vou falar sobre as considerações gerais do terreno, o que precisa ser considerado, e na segunda parte, questões mais geotécnicas, então questões do solo, o que faz a diferença realmente em um terreno ser bom ou ser ruim, beleza? Bom, eu acho que só de você elencar esses pontos para o seu cliente, quando você estiver tratando o assunto para o seu cliente, com certeza sua autoridade vai aumentar muito. Então, pega um caderninho aí, vai anotando junto aí para você não esquecer de nenhum ponto, beleza? Bom, a situação ideal é o cliente procurar um projetista em si, né, um engenheiro ou até um arquiteto para ajudar na escolha do terreno. Nem sempre isso é possível, porque às vezes o cliente primeiro compra um terreno para depois decidir como que vai construir ali ou alguma questão desse tipo. Mas a situação ideal era você ajudar o cliente a escolher o terreno, tá? Em algumas situações já aconteceu de, por exemplo, uma obra, aí já é uma obra mais industrial, da parte de agroindústria em si, que o terreno faz tanta diferença, que realmente o cliente às vezes procura antes um engenheiro para realmente saber se aquilo ali vai ser ideal pro caso dele. Que, por exemplo, quando a gente vai fazer um armazém de grãos, aqueles armazéns grandes, com a capacidade grande de armazenagem, aí a questão do solo faz total diferença, desde a capacidade de suporte do solo, desde do nível d'água. Isso é muito importante. Vamos supor, você vai fazer um armazém em V, o nível d'água ali influencia enormemente no valor final da obra. Só de mudar isso, às vezes o valor final ali sai em milhões de reais, o valor final da obra, certo? Então isso é muito importante. Questões às vezes de um terreno, por exemplo, de uma casa realmente final, a declividade já vai ser algo que vai poder influenciar muito, porque aí você acaba gastando muito muro de arrimo, essas coisas. Então eu vou tratar aqui como os dois pontos, a parte mais genérica e a parte geotécnica, beleza? Bom, falando primeiro sobre as considerações gerais. Primeira questão é talvez a mais óbvia, a localização. A localização tem que agradar o cliente, certo? Então, desde questões de vizinhança e tudo mais, isso tem que ser observado. Pô, o cliente é um comércio, o cliente é o que vai construir a casa dele. Então, a localização onde ele vai se instalar faz total diferença. Então, dá uma olhada no bairro antes, dá uma olhada nesses pontos, como que questões de, às vezes, até naquele bairro, o arruamento daquele bairro, se tem asfalto, se não tem asfalto, essas questões são muito importantes. Bom, a questão número 2, certo? Essas considerações gerais, seria a questão de infraestrutura daquele local. Então vai ter tudo que o cliente precisa. Às vezes o cliente tem os filhos lá e quer ter uma escola perto. Naquele terreno tem essa escola perto, tem um mercado perto, farmácia. O cliente é um comércio. Aquela rua que ele passa tem bastante fluxo de pessoas, tem fluxo de pessoas que seriam os possíveis clientes deles. Então isso aí precisa ser avaliado. Se o entorno também satisfaz aquele cliente, certo? Uma questão muito importante é verificar o zoneamento da sua cidade. Então, às vezes, pelo plano diretor, dependendo do número de habitantes que tem o município, você sabe se o seu tipo de empreendimento pode ser executado ou não naquela região. Então, é muito importante. Às vezes, o cliente cria um sonho de construir naquele lugar tal coisa e realmente não pode. Então, isso aí acaba gerando um transtorno muito grande ali para aquele cliente. Outro fator importante, o tamanho do terreno. Às vezes o cliente quer vir e construir sei lá quantas casas naquele terreno, mas o modelo que ele quer fazer, será que é viável naquilo ali? Às vezes ele tem que desmembrar o terreno, às vezes ele tem que transformar aquele terreno em um condomínio e, enfim, umas peculiaridades que, se for visto antes, faz total diferença no andamento depois da obra, o andamento do projeto, essas condições. Às vezes acaba gerando muitos transtornos para depois, às vezes, regularizar o terreno quando a construção é feita até antes de ter ali o habite, né, de conseguir o habite depois no final, acaba tendo esse problema aí de as áreas não condizerem também com o necessário, o estabelecido na prefeitura. Então isso daí pode gerar um transtorno muito grande no futuro, tá? O último ponto dessas considerações gerais seria o sol. Pô, o sol faz muita diferença. A posição que você
que é sua fachada, por exemplo, se ela pega sol o dia inteiro, às vezes fica um negócio horrível. Aquela região que você mais vai ficar ali durante o dia, ela tem uma insolação muito grande, fica algo desconfortável. Quem vai falar melhor sobre isso daí é a questão desse ponto específico, são os arquitetos. Eles são as melhores pessoas para conseguir discutir sobre isso, tá? Bom, essa daí foi a primeira parte, falando sobre fatores gerais para escolher um terreno. Agora, do que a gente gosta mais de falar aqui é a questão de solo, né? Quais os fatores mais importantes na escolha do terreno com relação a solo? Bom, primeira coisa, seria o que eu já falei, é fazer uma topografia ali, né? É ideal verificar a topografia para ver se os volumes de corte e aterro, para verificar se a declividade é muito grande, vai ter que fazer muito muro de arrimo. Se tiver que fazer muito muro de arrimo, sai mais cara a obra. Então, às vezes é uma casa, pô, eu quero minha casa naquele lugar, vai fazer um muro de arrimo? Não tem problema, então vai embora. Mas às vezes o cliente tem um poder aquisitivo menor, que só em muro de arrimo vai 50% da casa. Então isso tem que ser muito bem avaliado. Às vezes o terreno está barato por essas condições, o terreno muito declive, muito aclive, questões de saída d'água, esgoto, né? Então você tem que verificar se o esgoto você vai conseguir jogar direto para a rua, ou você vai ter que jogar para a rua passando pelo seu vizinho. Então esses pontos têm que ser avaliados, tá? Verificar se aquele terreno antigamente foi um depósito de entulho ou lixão. Isso parece besteira, mas se você comprar um terreno ou seu cliente comprar um terreno que antigamente era um depósito de entulho, por exemplo, que não é nada incomum, transtorno não acerta. Imagina, você vai fazer uma escavada, você não consegue escavar. Você vai cavar na mão, dependendo do volume que for, você vai ficar inviável também. Sei lá, você vai uma pré-moldada, não consegue avançar ali. Então, até a situação a escolha da fundação fica comprometida quando existe essa situação. Então, às vezes, antes de comprar o terreno, chama um servente ali, um ajudante, um cara na diária, cava ali 1 metro, 1,5 metro, pelo menos, dá uma olhada em como que tá a variação de solo ali. Às vezes o cara enche de entulho lá, depois joga uma camada de terra, pronto. Passou um tempo, ninguém mais lembra daquilo. Então, às vezes, além disso, questão de conversar com a vizinhança, perguntar daquele terreno, como que era aquele terreno, como que era utilizado antigamente, o que tinha ali, o que faziam ali. Às vezes é meia hora, 1 hora que você perde, que você consegue um histórico inestimável, assim, daquele terreno, tá? Isso aí é muito importante. Outra questão, dependendo do porte da sua obra, dependendo do que você for fazer, é verificar a vizinhança. Então, se você vai escavar 3 subsolos e tiver tudo umas casinhas meia boca em volta, isso faz total diferença, porque você aí já tem que se programar com questões de recuperar essas casas, questões de verificar se não vai correr nenhum risco ali. Esse laudo de vizinhança é recomendado sempre fazer, né? Pegar, antes de começar a obra em si, fazer um laudo de vizinhança em um raio, dependendo do porte da obra, fazer ali em volta tudo. Mas dependendo do porte da obra, a gente acaba não fazendo, né? Assim, se for uma obra de menor porte, por exemplo. Mas uma obra de maior porte, você tem que verificar o impacto nessa vizinhança. Então, avaliar o entorno é essencial. Essencial. Bom, e um outro ponto nessas condições que a gente tem que verificar, aí seria o ideal, né? Que seria, antes de comprar o terreno, fazermos uma sondagem, pelo menos uma sondagem SPT ali. Por quê? Você aí já tem a capacidade de suporte daquele solo, sabe se aquele solo é competente ou não é competente, sabe o nível d'água que está ali. Então, dependendo do seu empreendimento, você vai acabar gastando muito nas fundações. Nunca ninguém quer gastar muito em fundação, né? Mas é uma situação que precisa ser avaliada. Se o cliente quiser gastar ali R$3.000 mais ou menos para fazer 2 furos de sondagem, às vezes até um pouco mais, acaba gastando dependendo da região, mas quer gastar um pouco, é melhor você ver isso como um investimento, tá? Dependendo quanto que ele vai pagar no terreno, às vezes milhões, né? Então, fazer esse investimento, verificar a competência do solo ali antes de comprar o terreno, você já consegue saber nível d'água, você já consegue saber, às vezes até o impenetrável daquele solo ali, qual que é a condição que você consegue, dependendo a solução de fundação que você consegue escolher ali, dependendo das cargas que você vai ter no empreendimento. Então, isso faz total diferença na hora de escolher um terreno. Então, quando você junta tudo isso, coloca num
pacote, coloca, estrutura isso, consegue apresentar para o seu cliente de uma forma bem organizada, você consegue até cobrar por isso, certo? Você cobra uma consultoria por isso aí. Então é sempre questão de avaliar o que ele está precisando. Então consiga captar os clientes, dar uma avaliada sobre essa situação, no final das contas você pode acabar até ganhando dinheiro com isso. Bom, espero que tenha gostado. Esse vídeo aqui foi um vídeo mais curto, então se você quiser acompanhar sempre, cada vez mais essa questão de fundações e contenções, questões de geotecnia em si, se inscreve no canal aqui, dá um curtir, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e nos próximos vídeos ele te entregar cada vez mais. Se você tiver interesse também, se inscreva no nosso Telegram, ali eu posto conteúdo diário de fundações e contenções. Então se você quiser acompanhar também sem depender de nenhum algoritmo que vai te entregar ou não o conteúdo, é só se inscrever lá, vou deixar o link aqui abaixo, e também nos siga lá na Solidifica Engie Geotecnia, que seria o Instagram, que posto também conteúdos diários de fundação, beleza? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau!